eu tive a oportunidade de pregar aqui, eu falei sobre o batismo no Espírito Santo. E hoje nós iremos falar da pessoa do Espírito Santo. O que nós estamos falando aqui é doutrina bíblica, tá? Existem algumas igrejas que diferem, algumas não, muitas igrejas, que diferem do nosso pensamento, e tudo bem, diferir de alguns pontos, diferir sobre escatologia, diferir sobre algo específico na Bíblia. Só que existem algumas coisas que não pode haver divisão em relação à interpretação bíblica. Coisas como, por exemplo, a obra completa na cruz, totalmente, a expiação completa apenas e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz. Coisas como essa que são doutrina, ortodoxia, que não podem ser mudadas. E o que vem acontecendo há muito tempo é que as seitas estão cada vez mais aparentes, estão cada vez mais com a nova interpretação da palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia precisa de algumas atualizações, eu vou adicionar isso aqui, eu vou tirar isso aqui. Não, a Bíblia é completa, eficaz e justa. A única que pode, a palavra de Deus, a Bíblia, é a única que pode penetrar na divisão entre a alma e o espírito. Como uma espada de dois gumes, é a palavra de Deus, a Bíblia. E uma coisa que é fundamental na fé cristã, que todo crente tem que ter na ponta da língua, é a Trindade, a Santa Trindade. Aí os irmãos vão falar, não, mas a palavra Trindade não existe na Bíblia. A palavra Trindade é o antropomorfismo. O antropomorfismo é o quê? É quando Deus usa de coisas humanas para tentar explicar o sobrenatural. É quando nós tentamos aplicar uma palavra que tente enquadrar e mostrar toda a dimensão que é o conhecimento de Deus. Mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Trindade significa 3 em 1. E Deus é dividido em 3 pessoas. Na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E hoje nós iremos dar ênfase ao Espírito Santo. Porque a pessoa menos conhecida da Trindade é o Espírito Santo. Eu vi um missionário falando que tem alguns lugares do mundo que as pessoas acreditam que a terceira pessoa da Trindade é Maria. E não o Espírito Santo. Ou outros lugares também que a sua pregação dão a entender que Jesus morreu junto com os apóstolos. Jesus não, o Espírito Santo foi sepultado junto com os apóstolos. Sensacionistas que não acreditam que o Espírito Santo age nos dias de hoje. E o nosso papel é ir contra isso. O nosso papel é apregoar a palavra de Deus da forma correta, da forma que Jesus trouxe. Espírito Santo, quando citado em João 14, hoje nós iremos citar bastante textos bíblicos, amém? Quando citado em João 14, Jesus diz, eis que enviarei outro, ou advogado, que do hebraico é paracletos, que significa consolador, intercessor, advogado, auxiliador, exortador, o guia. Esse é o nosso Espírito Santo. A palavra de Deus vai chamar o Espírito Santo de Espírito da verdade, Espírito da fé, Espírito de santidade, o Espírito do Senhor, Espírito de Deus, sempre se referindo ao Espírito Santo. Do grego se chama pneuma, por isso que tem uma parte na teologia que se chama pneumatologia, que pneumato é o Espírito e logia é o estudo, ou seja, o estudo do Espírito Santo. Eu quero que você preste bastante atenção nessa parte, porque pode parecer técnico, e aí quando nós entrarmos para o texto, talvez você não entenda depois. Então, o que nós estamos dizendo sobre a pessoa do Espírito Santo?
Em hebraico, Ruach Kadosh. Ruach, Espírito, Kadosh, santidade, santo, sopro. E existem algumas provas palpáveis da pessoa do Espírito Santo dentro da Trindade, fazendo parte de Deus. Existem seitas unicistas que acreditam que não existem três pessoas na divindade, ou seitas que acreditam que Deus o único Deus é o Deus Pai, Jesus é um Deus menor, uma espécie de semideus, e o Espírito Santo, meus irmãos, é nada, é uma força ativa, é um negocinho que está ali na Bíblia. Só que eu estou lendo um livro chamado O Deus Esquecido, mudando a trágica negligência da igreja para com o Espírito Santo. E o autor diz assim: se eu fosse Satanás e eu quisesse fazer com que os planos do Senhor fossem frustrados, eu desviaria o foco da igreja do Espírito Santo. Por quê? Porque uma igreja sem o Espírito Santo é uma irmandade, é um agrupamento de pessoas, é umas pessoas que se reúnem todo domingo, mas não é uma igreja. Não existe igreja sem Espírito Santo. E agora, as citações bíblicas que comprovam isso. Em Gênesis 1, 2, vai dizer, se você for rápido de endereço, pode achar, a gente vai citar bastante textos bíblicos. Em Gênesis 1, 2 vai dizer: a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo não foi criado, o Espírito Santo é. Ele não existe, ele é. Porque existência é sobre algo que tem um começo e um fim. E o Espírito Santo de Deus não tem começo e não tem fim. Ele era antes da eternidade. Em Gênesis 1, 26, vai estar escrito: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus Pai estava falando isso para quem? Deus ele tem algum tipo de esquizofrenia? Não, Deus estava falando com Jesus e com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. 2 Pedro 1, 21 vai dizer: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, não existe vida cristã sem o Espírito Santo, como eu já disse. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele traz o arrependimento ao ser humano. Ele traz a mente vazia e pequena do ser humano, que ele precisa se arrepender. Ou seja, a porta de entrada para uma vida com Deus é o Espírito Santo. Não tem como ser cristão e não ter o Espírito Santo. Quem vem com o ponto, antes de crer, o arrependimento, antes de crer, quem traz o arrependimento é o Espírito Santo. E depois, quem faz crer, também é o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus chama ele de espírito de fé. Ele que traz à nossa mente a certeza e ao nosso coração a certeza da salvação. A certeza que Jesus morreu, foi trucidado naquela cruz e hoje vive. É o Espírito Santo. Ele que nos garante o selo, a prova que nós estamos no Senhor é o Espírito Santo. E a gente sempre ouviu falar que o selo era quando nós éramos batizados no Espírito Santo. Só que o selo não faz sentido ser quando nós somos batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque tecnicamente uma pessoa que é selada, ela tem um endereço, ela não pode se desvirtuar. E nós viemos vendo
desses anos para cá, eu que tenho 15 anos, vou fazer 16 anos semana que vem, eu que tenho pouca caminhada, de falar de anos, né, na caminhada cristã, eu vi pessoas serem tomadas pela presença de Deus, e tempos depois, estarem sendo apóstatas da fé, estarem distanciando do Senhor Jesus. Então logo o selo não é pelo batismo no Espírito Santo, o selo é algo que tem que ser autenticado diariamente. Não importa quanta comida você já consumiu, não importa quantas vezes você já falou em línguas, não importa quantas vezes você já teve experiências com Deus. Se você parar de ter experiências com Deus, se você largar a fé, no final da sua vida, você perde o selo. Por quê? Porque o selo é algo que nós temos que ter o carimbinho do Espírito Santo diariamente. O carimbinho do Espírito Santo que vem autenticar a nossa vida nele, é diariamente. E temos outras citações bíblicas, né? Que ele é o nosso guia, João 16:13, ele vem para habitar, ele vem para ser habitador dos crentes, intercessor, revelador, o testemunho, ele tem diversas funções, mas agora o que nós queremos enfatizar aqui é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm a mesma importância. Por quê? Porque às vezes nos dá a impressão na memória que Deus Pai é um Deus que está acima dos outros. Aí vem Jesus, que é quase igual ao Deus Pai, e aí vem o Espírito Santo, que é o step de Jesus. Mas eles têm a mesma importância. A palavra que nós começamos lendo aqui, acerca da graça do nosso Senhor Deus, da graça do nosso Senhor Jesus, do amor do nosso Senhor Deus e da comunhão com o Espírito Santo, está sendo colocado em pé de igualdade. Ou seja, não existe vida cristã sem essas três coisas. A graça do nosso Senhor Jesus, de ter morrido na cruz e de nos capacitar a uma vida nele. O amor de Deus Pai, que enviou seu único Filho. E a comunhão com o Espírito Santo. Nós temos o costume de falar as consolações do Espírito Santo, mas o mais correto é a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo é de tanta importância quanto a graça e o amor do Pai, senão não teria sido colocado em pé de igualdade. Da mesma forma que quando Jesus disse, quando batizar, batizareis em nome do Pai, do Filho, colocado em pé de igualdade. Nós estamos enfatizando isso aqui para que tenha na ponta da nossa língua e na nossa cabeça a certeza, a convicção. Está na hora da gente cumprir a palavra de Deus, que Pedro diz que quando perguntares acerca da razão da vossa fé, você saiba responder. Está na hora da gente parar com essa teologia coach, de que Jesus vai me dar, de que eu vou ganhar, e não saber o básico da fé cristã. Todos que estão alinhados com a palavra de Deus, que foram remidos pelo sangue de Jesus, têm que ter isso na ponta da língua. Por quê? Porque senão nós não experimentamos conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E agora, falando do nosso segundo ponto, eu gostaria de trazer a analogia ao decorrer da palavra de Deus acerca da relação entre Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a primeira analogia que nós iremos falar está em Lucas 10, que fala acerca do bom samaritano. E que fique bem claro, doutrina não é algo ruim, tá, irmãos? Doutrina é algo necessário. Porque quando nós falamos de doutrinação nas escolas, de doutrinação e de ideologias,
nós estamos falando da parte ruim que fazem com a doutrina. A doutrina é algo fundamental. Amém? Lucas 10, 25 vai falar do bom samaritano. Eu vou estar tomando a leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como você entende? A isso respondeu: ame o Senhor seu Deus. Vamos pular para o versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-lhe, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu estava conversando sobre isso com a Vera, com o Marcelo, com o Felipe, acerca da analogia que Jesus vem fazer sobre o bom samaritano. Um certo homem chegou a Jesus, querendo colocar ele à prova, e perguntou: Senhor, o que eu preciso, para herdar a vida eterna? Então, Jesus ele vem trazer essa analogia do bom samaritano. E existem certos temas na palavra de Deus, que às vezes nós precisamos de Gênesis e Apocalipse para juntar as peças. E certas vezes, Jesus, ele coloca o plano da redenção toda em uma só história. E Jesus está representando aqui o plano de toda a redenção acerca do bom samaritano. Jerusalém, como vocês bem sabem, significa lugar de paz, lugar de promessa. E nessa história, ele não representa algo diferente. Jericó representa, apesar de ter sido conquistada pelo povo de Deus, representa um lugar amaldiçoado. Josué disse que ai daquele que reconstruir a cidade de Jericó, que ao fundamentar ela, morra seu filho primogênito, e ao colocar as portas, morra o seu filho, o seu último filho. Jericó representa um lugar de maldição. Então, quando Jesus vem trazer essa analogia de que um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, ele está querendo dizer da queda do homem pelo pecado, de estar descendo no lugar de promessa, de estar descendo no lugar de santificação, de comunhão com Deus, para um lugar distante dele, um lugar amaldiçoado. E não tem outra explicação. Ao decorrer desse caminho, vem o pecado, vem a falta de santificação, e cria esse abismo entre nós e Deus, nos espanca, rouba a nossa intimidade e nos distancia do nosso Pai. E eis que vem um sacerdote. Esse sacerdote, ele representa os patriarcas que tentaram e vieram antes de Moisés. Tentaram fazer com que o homem se reajustasse à imagem de Deus e falhou. Porque a palavra de Deus diz que o sacerdote estava descendo pelo mesmo caminho. Por quê? Porque essa tipologia do sacerdote está querendo dizer que o sacerdote não tinha como ajudar, sendo que ele estava na mesma condição. E esses personagens dessa história não representam apenas pessoas ou grupos, mas representam pedaços da história. O sacerdote representa de Adão até Moisés, e aí vem o levita, que a Bíblia diz que de igual modo passou como o sacerdote. O levita representa a tribo de Levi, o povo dentro do povo de Deus, que foi separado para o sacerdócio, que também não conseguiu fazer nada.
E esse levita representa o período entre Moisés e Jesus. E eis que surge o bom samaritano. Eis que surge um homem que a Bíblia diz que trilhava o caminho. Se a gente fizer as contas, como não disse que ele estava fazendo o mesmo caminho que o sacerdote, quer dizer que ele não estava descendo. Provavelmente ele estava passando por ali ou estava subindo. Então o bom samaritano, que representa o nosso Senhor Jesus, ele vê aquele homem caído, vê que ele estava descendo deste lugar, olha para aquele homem, tem compaixão, cuida das suas feridas, derrama óleo que representa a unção e vinho que representa o seu sacrifício na cruz. Sara as feridas deste homem, restaura-o para ele e coloca em cima do seu cavalo. Algo que ninguém conseguiu fazer, e nem o próprio homem conseguiu fazer. Imagina você nessa situação, uma situação de espancamento, uma situação que você foi assaltado, você tentaria se reerguer, mas a palavra de Deus diz que ele estava semi-morto. A palavra de Deus diz, o que é semi-morto, irmão? Não é vivo nem morto. Ele está vivo, mas não consegue se levantar. Mas chegou um nazareno por ali. Chegou um samaritano, que aos olhos daquele homem provavelmente não o teria ajudado. Se você para pensar, tem um sacerdote descendo, um levita descendo e um samaritano descendo, quem você acha que vai te ajudar? Você na sua cabeça de judeu, vamos pensar que agora somos judeus, quem vai nos ajudar? O samaritano tinha uma rincha com o judeu. Então é provável na nossa cabeça que quem vai nos ajudar é o nosso semelhante. Só que o nosso semelhante não tem poder para isso. Eu imagino a frustração daquele homem quando viu o sacerdote passando e não podia fazer nada. Quando viu o levita passando e não podia fazer nada. Imagina a frustração. Era assim que estávamos até o samaritano aparecer. Quando o samaritano aparece no cenário, acabou a frustração. Ele ata as feridas, ele cuida daquele homem e leva-o para a hospedaria. E aqui que chega a parte do Espírito Santo. A hospedaria significa a igreja. A igreja. Não tem como você ser restaurado por Jesus e não ser tratado na igreja. E o hospedeiro é o Espírito Santo. Por quê? Porque o processo não valeria de nada, tudo que Jesus fez não valeria de nada, se não tivesse um homem cuidando até que ele voltasse. O Espírito Santo não é só o step de Jesus. O Espírito Santo não é só uma pessoa que está de cargo substituindo o Messias. O Espírito Santo é quem trata das feridas. O Espírito Santo é que depois daquele que nos salvou, que nos pegou, é Ele que vai nos tratar, que vai nos lixar. E Ele vai achar. Não adiantaria de nada se este homem, o samaritano, tivesse só atado as feridas e deixasse ele lá. Ó, já coloquei o curativo, fica aí, viu? Deus abençoe sua vida. Não. Ele nos deixou na mão do hospedeiro, que está tratando da sua igreja. Até que ele venha. Até que ele venha. Para buscar a sua noiva. E quem vai entregar o menino espancado na mão do samaritano é o hospedeiro. Gênesis 24 vai trazer outra analogia. Não precisa abrir. Gênesis 24 vai dizer acerca da história de Isaac, Abraão e Rebeca e Eliezer. A história vai dizer
que até os 40 anos Isaac era solteiro. Se hoje, até os 40 anos, a pessoa solteira já é estranha para a nossa sociedade, imagina naquela época que as pessoas casavam com 14, com 15 anos. Eu vi uma analogia, né, que falavam que Isaac era gay. Achavam que Isaac era gay, por quê? Porque não tinha ficado com mulher nenhuma. Isaac era aquele que vinha receber a promessa. Então, ele podia escolher a mulher que ele quisesse, mas ele esperou. Até que Abraão manda o seu servo Eliezer buscar a noiva para o filho. Ele faz Eliezer prometer com as mãos debaixo da coxa que ele traria uma noiva que o Senhor Deus mostrasse. O Espírito Santo não vai buscar qualquer noiva churumbrega. Ele vai buscar uma noiva preparada, uma noiva santificada, uma noiva que não tem mácula. Nenhum pai quer para o seu filho uma noiva que já se deliciou nos braços de outro homem. Uma noiva que não tem pureza. Uma noiva com mácula. Nenhum pai quer isso para o seu filho. Então não ache que o Senhor vai aceitar você como noiva para o Cordeiro desse jeito. Eliezer que representa o Espírito Santo, Abraão que representa o Deus Pai e Isaac que representa o Deus Filho. Ou seja, isso nos mostra mais uma vez que nem o filho sabe a hora que ele vem, nem o filho sabe a hora que a noiva vai vir. Nem o filho sabe. Mas até que chega o momento que Deus Pai envia o Espírito Santo e fala: vai buscar a noiva. Vai buscar a noiva que eu te mostraria. E quando ele chega à terra de Padã Arã, ele encontra uma noiva disposta a servir. Ele encontra uma noiva que pergunta se ele quer água. E aqui que vem Mateus 25, 35. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestisse. Fui estrangeiro e me hospedaste. Uma noiva disposta a servir. Quantos testemunhos, irmãos, nós vimos de pessoas que passaram pela vida de crentes e que os crentes não deram bola alguma. E depois foram descobrir que era o próprio Deus testando. Tem um testemunho famoso que diz que um pastor, ele estava passando, ele disse: Senhor, eu quero muito te ver. Senhor, eu quero muito te servir. E ele passou na rua, e quando ele chegou na igreja, o Senhor Deus disse: você não queria me ver? Você não queria me servir? Você passou por mim 3 vezes. As 3 vezes eu estava com fome. As 3 vezes eu estava com sede. As 3 vezes eu estava com frio. E as 3 vezes você me negou. Será que você está esperando aparecer um Deus branquelo do olho azul, com o cabelo amarelinho, com asinha para te buscar? A palavra de Deus diz em Isaías 53 que quando ele foi trucidado não havia beleza nele. E nós continuaremos insistindo em olhar a capa. Porque de um homem que a Bíblia diz que não tinha beleza naquele momento, é o mais belo dos belos, é o mais lindo dos lindos, é o único digno de desatar os selos. E ela não sabia quem era aquele homem, mas ela esteve disposta a servir. Ela não sabia. Ela não sabia a promessa que viria
por ela servir aquele homem. Que nós possamos servir de bom coração. Ele vai buscar uma noiva bonita, uma noiva limpa e uma noiva que quer servir. Então, ele chega até essa mulher. Ele pergunta a Deus: Deus, a mulher que me servir, que seja essa o que o Senhor me mostrar. Então, oferece a água para ele, oferece para ele os manjares que ela podia, o máximo que ela podia oferecer para ela, para os homens dele. Ele se ajoelha no chão e começa a chorar de alegria. Por quê? Porque ele encontrou. Ele encontrou, e a palavra de Deus diz o quê? Eis que é chegada a hora que ele procura. Quer dizer que Deus não é onisciente? Não, quer dizer que ele está esquadrinhando o coração. Quer dizer que ele está procurando. Ele está procurando. E ele quer encontrar. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, encontre em nós uma noiva bonita, uma noiva disposta a servir, uma noiva pronta para o noivo. Então, ela serve ele, e ele vai até a casa do pai dela, e ele fala toda a promessa que Deus tinha feito, todo aquele cenário que tinha acontecido, e o pai fala: nossa, que bênção, né? Que coisa bonita, né? O pai da noiva fala: nossa, que coisa poderosa. Passou um tempinho e falou: pensando bem, ela pode ficar um tempinho aqui, coitadinha. Tem tanta coisa para falar tchau, tem tanta gente para abraçar. Coitadinha da noiva. E aí foram perguntar para a noiva se ela queria. E ela falou: eu não quero passar nenhum minuto mais aqui. Eu quero encontrar o meu noivo. Eu quero encontrar o meu noivo. Perguntaram: você quer ficar mais 10 dias aqui? Não, eu quero encontrar o noivo. Eu quero ir bonita para o noivo. E o Espírito Santo, ele atavia a noiva do Senhor. Da mesma forma que Eliezer deu joias, deu ouro, deu prata, para ela se embelezar, para ver o noivo. É a mesma coisa que o Espírito Santo quer fazer conosco hoje. Ele quer nos embelezar, ele quer nos ataviar para encontrar o noivo. Já pensou um noivo esperando desde a fundação do mundo? Vai encontrar a noiva. E chega a noiva com o cabelo despenteado, com a maquiagem borrada, e ainda assim, ó, coxa. Já pensou? Sem uma mão, sem um pé, suja de graxa, suja de suco, o vestido branco sujo de suco. Se uma pessoa da terra, que já não tem um padrão tão alto, não aceitaria, por que nós esperamos que o Senhor aceite? O Espírito Santo, ele está aqui hoje, e ele quer embelezar a noiva. O Espírito Santo, ele tem entregue dons. O Espírito Santo, ele tem entregue fruto. O Espírito Santo tem entregue fé. O Espírito Santo tem batalhado. Mas está na escolha da noiva aceitar ou não. Aceitar as joias ou não. E ela foi com o Espírito Santo. E ela chegou até o noivo. E o noivo olhou para ela e chorou de alegria. Ele anseia. Isaac anseiou por aquilo por 40 anos. E o Senhor anseia, antes da fundação do mundo, por encontrar a sua noiva.
Imagine os olhos do nosso Senhor. Feche os olhos por um momento. Comece a imaginar os olhos do nosso Senhor. Comece a imaginar a alegria que Ele vai ter quando nos encontrar. Comece a imaginar a projeção dos olhos de fogo. Comece a imaginar a projeção de amor que tem nesses olhos. Amor que não encontra em olhos algum. Amor que não encontra em lugar nenhum. Amor que por tantos anos você procurou nessa terra e você não achou. Você vai achar nos olhos dele. Mas nós só conseguiremos fazer isso se o Espírito Santo estiver aqui. Vire para o irmão do lado e diga: se o Espírito Santo estiver aqui. Amém? E agora, o terceiro ponto que eu gostaria de abordar. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Amém? O meu título diz assim: a intercessão do Espírito. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coloque outra versão aqui, por favor. Outra versão? Tem? Do mesmo modo, o Espírito Santo auxilia em nossa fraqueza. Essa palavra auxilia, ajuda, ela, do grego, ela significa algo que é pego de dois lados. Algo que é necessário força de dois lados. Se eu quisesse mover esse púlpito, eu chamaria o bispo, o meu pai, para pegar de um lado e ele do outro. Aleluia. Ou seja, a nossa relação com o nosso Deus é uma relação a dois. Aleluia. Não tem como ele auxiliar quem não quer ser auxiliado. Não tem como eu falar: pega aí, bispo, por favor, que eu preciso muito que você pegue, eu quero muito que você pegue esse púlpito para mim. Não adianta, isso mesmo, você consegue, vai lá. Não adianta. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que desde a fundação do mundo nos criou para nos relacionar com Ele. Não existe essa de a gente ficar clamando por coisas nele, se a gente não fizer a nossa parte. Porque a palavra de Deus diz assim: não extingais o Espírito Santo. Sabe quem é extingar? Não coloca fim nele. Ou seja, o papel de colocar fim não está só na mão dele, está na sua mão também, queridão. Não adianta a gente ajoelhar aqui e falar: Senhor, vem logo, por favor, coloque o seu Espírito de novo, acorda, por favor. Se a gente não for e até lá acordar Ele, dentro do nosso ser. O nosso Deus é um Deus que quer se relacionar. O Espírito Santo é um Deus de comunhão. É um Deus que desde a fundação do mundo Ele anseiou. É um Deus que morreu para que o ser humano pudesse voltar a ter essa intimidade. E a palavra de Deus diz, em Efésios, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, Efésios 4, que fala sobre os ministérios. Efésios 4, que fala sobre os 5 ministérios. E a palavra vai dizer acerca do Espírito Santo atuando na igreja, até que nós cheguemos à plena estatura do conhecimento de Deus.
Então, o papel do Espírito Santo é nos fazer cada vez mais parecidos com o noivo, cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, nos transformando de glória em glória. É algo progressivo. Não é algo que ele vem, ele visita, te dá um radug de caráter. Não, é algo progressivo. É algo de degrau em degrau. A cada dia ele vai dando um pedaço do fruto. A cada dia, não, nesse dia eu preciso mais de amor. Não, nesse dia eu preciso mais de paciência. Preciso mais de longanimidade, benevolência. A cada dia ele vai nos dando um pedacinho do fruto. Por muito tempo eu achei que era frutos do Espírito Santo. E é mais fácil da gente pensar assim, né? Várias maçãzinhas dentro de um cestinho, e o Espírito Santo vem dançando, trazendo o cestinho com as maçãzinhas pra gente. Só que o fruto do Espírito, ele pode ser alinhado, pode vir na nossa cabeça como uma mexerica, que tem vários gominhos. E a cada gomo é uma parte do fruto. Então, o papel do Espírito Santo é nos alimentar com este fruto, para que a gente seja transformado nele. O Senhor não quer uma noiva que passa fome. O Senhor não quer uma noiva raquítica, anorexa, que não come da palavra, que não come do fruto, que não gera fruto. A palavra de Deus vai dizer de 3 atuações do Espírito Santo: em nós, por nós e por nós. Por nós é quando a palavra diz que Ele é o Espírito da fé. Ou seja, enquanto nós tivermos fé nele, é a fé que nos fará mover montanhas. Esse é o Espírito Santo por nós. O Espírito Santo sobre nós é a promessa de Provérbios 1:23 que nós falamos ontem. A promessa de Joel 2:28 que nós falamos ontem. E eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Esse é o Espírito Santo sobre nós. Mas o Espírito Santo em nós foi o que eu já disse, transformando o caráter, o nosso caráter no caráter de Jesus. Tem um mais importante que o outro? O por nós, o sobre nós e o em nós. Um é mais importante que o outro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque a palavra de Deus diz que chegarão muitos que dirão: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Ou seja, a sua unção estava sobre mim. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidades. Ou seja, não vai ser o quanto de língua estranha você falou para você entrar no céu, não. No gozo do seu Senhor. Não vai ser o quanto de enfermos que se levantou quando você estendeu a mão. Vai ser o quanto do caráter de Deus está dentro de você. O quanto você gerou frutos. Um relacionamento infrutífero. Uma igreja que não gera frutos é como um útero seco que não gera nada. Quantas mulheres que são tão bonitas, mas tão frustradas porque não podem gerar? Será que a gente vai ter que viver de aparência? Será que a gente vai ter que viver do Senhor nos embelezando, nos dando dons, nos dando revelações, mas a gente não gerar nada? A palavra de Deus diz que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha uma fé que mova montanhas, se não tiver amor, nada importa. Eu estou enfatizando isso
para que fique cravado, para você falar, nossa, o João Marcos foi muito chato falando da mesma coisa. Quer dizer que o amor dele dentro do nosso ser, a gente amando ele com um caráter parecido com o dele, que vai nos dar a garantia do céu. A salvação, se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Salvação é dada de graça, mas a autoridade é tomada à força. Salvação é dada de graça, mas um coração parecido com Jesus é tomado à força. Neste momento, nós iremos louvar ao Senhor. Eu não vou pedir para que ninguém coloque a mão sobre você. Eu não vou pedir para que ninguém transmita por imposição de mãos unção sobre você. Eu vou pedir agora para o Senhor, para que você seja transformado em comunhão. Para que nós possamos conhecer, o conhecer da Bíblia, o conhecer de coito, o conhecer de ter intimidade. Que nós possamos conhecer esse Deus de comunhão. E que Ele possa nos ataviar até que o noivo venha. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, Deus amado, Pai Santo. Nesse momento nós entramos em Sua presença, Jesus, para te pedir que nós possamos ser transformados de acordo com o Seu caráter. Papai, que nós possamos ser transformados de acordo com a Sua graça, de acordo com o Seu amor. Mas que nós também possamos ser transformados de acordo com a Sua comunhão. Papai, tudo que impede a comunhão com o Senhor nessa noite, nós determinamos falido, paralisado e quebrado. Tudo que vai impedir o Seu agir sobre esta casa, caia por terra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Papai, que a espera de um avivamento coletivo não seja desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. Que a espera de um avivamento que tome toda a igreja, toda a congregação, não seja desculpa para que nós não possamos viver uma vida de avivamento, uma vida de quebrantamento, uma vida que a pastora Vera disse aqui, uma vida de arrependimento diário, uma vida de devoção, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Senhor, o que adianta tantos dons? O que adianta tantas maravilhas, prodígios e sinais, se não for para no final da vida nos encontrarmos com o noivo? O que adianta tantas vezes, servindo para a vida de alguém, se o Senhor não estiver aqui dentro? Senhor, que a nossa oração seja a oração de Moisés. Não nos faça sair daqui se o Senhor não for à frente. Não nos faça sair daqui se o Senhor não estiver conosco. Não nos faça sair daqui se não formos viver uma vida de comunhão com o Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus nesse momento.